O objetivo desse capítulo é apresentar manobras moleculares arriscadas na estabilização do produto final de terapias genéticas e processos intracelulares que proporcionam ao RNA percorrer um caminho inverso ao usual ao ser incorporado aos cromossomos. Também será mostrado o potencial de interação do código modificado de terapias genéticas com proteínas do prion na indução de doenças neurológicas, bem como uma introdução a más práticas de fabricação que deixam contaminantes potencialmente cancerígenos. Observando a incidência prolongada de RNA do SARS-CoV-2 e a recorrência de pacientes curados da Covid-19 testando positivo mesmo na ausência de infecção viral, cientistas investigaram a possibilidade do RNA do coronavírus integrar ao genoma humano por meio da transcriptase reversa, uma enzima que polimeriza DNA a partir de RNA num mecanismo contrário ao padrão celular quando moléculas de DNA são polimerizadas a partir de RNA e estas sequências podem ser integradas ao DNA humano e ser subsequentemente transcritas. Linhagens de células humanas foram transfectadas com a expressão de elementos nucleares intercalados longos, os chamados Line 1, uma classe de elementos transponíveis do DNA que retém a habilidade de retrotranscrição, transfectados antes da infecção por SARS-CoV-2 e o DNA foi isolado 2 dias após a infecção. Foi detectada cópia do DNA a partir de sequências do nucleocapsídeo do vírus em células infectadas cujo gene foi inteiramente clonado a partir de um grande fragmento de DNA, demonstrando que o RNA do coronavírus sofreu transcrição reversa ao integrar a sequência completa do RNA do nucleocapsídeo viral ao cromossomo X e flanqueado em ambos os lados por sequências hospedeiras do DNA humano. Para testar se integração genômica de sequências do SARS-CoV-2 pode ocorrer em células infectadas sem a superexpressão da transcriptase reversa, o DNA de células humanas não transfectadas foi isolado após ser infectado. 7 sequências de DNA foram fundidas nessas células, mostrando reconhecimento de sequências da Line 1 próximo a junções entre sequências humanas e virais. Os autores notaram que os limites celulares e virais foram frequentemente próximos a regiões de preparação não traduzíveis dos genes celulares, sugerindo preferência por integração próximo a promotores ou regiões de cauda poli. É notável que na estrutura química da vacina Pfizer, a sequência da proteína spike fica em contato direto com essas regiões regulatórias que influenciam na expressão do gene. Ao analisar dados publicados da expressão de sequências do SARS-CoV-2 integrados ao genoma em culturas de células e em tecidos de pacientes do Covid-19, foi revelado um número de leitores quiméricos humano-virais em amostras tanto de culturas de células quanto de organoides de tecidos como pulmão, coração, cérebro, estômago e células-tronco pluripotente induzidas em abundância correlacionada aos níveis de RNA virais entre os tipos de amostras. Sequências quiméricas são formadas por 2 ou mais sequências biológicas ajuntadas. O resultado corrobora dados recentes mostrando até 1% de leitores de sequências de RNA com sequências de SARS-CoV-2 como resultado de transcriptase reversa alternando entre modelos de RNA devido a uma mistura entre mRNAs virais e do hospedeiro, o que levou autores precipitadamente a concluir que eventos quiméricos, vírus hospedeiros, eram infrequentes, uma vez que uma pequena fração entre milhões de ocorrências ainda pode ser um evento clinicamente relevante. A fração de leitores virais derivados de RNA viral de fita negativa, os quais podem ser sintetizados a partir de dados de tecidos derivados de pacientes, chegou a 51%, significando que uma grande fração de sequências do SARS-CoV-2 podem ser transcritas pelo genoma humano hospedeiro. Aqueles números foram ordens de magnitude maiores que a fração de leitores virais derivados de RNA viral de fita negativa em culturas de células, mostrando que a integração e transcrição in vivo direcional podem contribuir para a detecção de RNA viral em testes PCR em pacientes após a recuperação clínica. A lista de publicações sobre expressão de RNA viral de pacientes curados da Covid-19 vai muito além da referendada pelos autores e mostra que a integração de sequências do SARS-CoV-2 em nosso genoma é um fenômeno recorrente.
Investigações de casos testando positivo novamente para Covid-19, mesmo após terem sido curados na Coreia, dão conta de uma alta proporção variando na ordem de 26 a 49% entre locais, com casos retestando positivo em média 45 dias após o início dos primeiros sintomas, ou cerca de 14 dias depois de terem tido alta. Após análises laboratoriais, nenhuma evidência de infecção viral foi encontrada nas amostras dos casos que testaram positivo novamente. Em publicação a Journal of Medical Virology, cientistas chineses admitem que o derramamento de RNA viral prolongado não é um fenômeno raro. Os autores demonstraram altas concentrações de imunoglobulina e anticorpos a partir de 36 pacientes selecionados, indicando derramamento de RNA viral prolongado mesmo após 9 semanas. No outro estudo chinês, cientistas encontraram 21% dos pacientes testando novamente positivo após 2 testes negativos consecutivos, sugerindo o prolongamento da conversão de ácidos nucleicos. Outro estudo avaliou as condições clínicas de pacientes recuperados do Covid-19 que foram novamente positivados no teste. Tais pacientes corresponderam a 14,5% da amostra e foram classificados como jovens com prevalência para menores de 14 anos que tiveram sintomas leves. Todavia, esta é uma exceção, uma vez que a maioria dos estudos associou idade avançada com transmissão de RNA prolongado. Os pacientes readmitidos não mostraram sintomas óbvios nem progressão da doença. Em revisão sobre o tema, cientistas encontraram até 69% de pessoas testando positivo após clareamento viral, dependendo do tamanho amostral e da coorte. Numa revisão sistemática e meta-análise rigorosa de dados de tentativas clínicas aleatorizadas controladas, foram analisadas a dinâmica da carga viral, duração da transmissão de RNA viral e infecciosidade de epidemias de coronavírus. A duração máxima do derramamento de RNA viral foi de 83 dias para o trato respiratório superior, 59 dias para o trato respiratório inferior, 126 dias em amostras de fezes e 60 dias em amostras sorológicas. O dado mais surpreendente, no entanto, foi que nenhum estudo detectou o vírus vivo além de 9 dias de doença. Isso significa que a doença avança independente do vírus, a partir da expressão de proteínas indutoras de processos patológicos, em especial a proteína spike, o antígeno das injeções, bem como do prolongamento de peças do RNA viral, remanescentes ou mesmo expressas pelas próprias células via integração ao genoma humano. Line 1 são elementos genéticos transponíveis autônomos que correspondem a 17% do genoma humano. Geralmente estão supressos em células somáticas, prevenindo instabilidade genômica, mas sua expressão endógena é suprarregulada sob infecções virais, incluindo a de SARS-CoV-2. Pesquisadores americanos revelaram que alguns elementos transponíveis no nível de células hospedeiras são suprarregulados quase imediatamente sob estresse de infecção antes do aumento da carga viral e dos níveis de interferon beta. Ao analisar bases de dados de transcriptomas de células pulmonares humanas infectadas por coronavírus, cientistas evidenciaram a expressão realçada em células infectadas em relação ao controle de genes relacionados à morte celular, bem como de elementos transponíveis do DNA, incluindo retrotransposos capazes de se copiar e colar através de um RNA intermediário ao trazê-lo ao DNA através de um processo chamado de transcriptase reversa. A suprarregulação de retrotransposons induz instabilidade genômica e expressão aumentada de genes retrotransponíveis. Além de aumentar a expressão de retrotransposons, os autores demonstraram que transcritos quiméricos resultantes da combinação entre genes de elementos transponíveis e RNA virais corresponderam a 37% do total mapeado, com especial afinidade a Line 1 para potencial invasão de partículas virais no genoma do hospedeiro, com as partes frontais e posteriores do genoma viral sendo mais fáceis de formar o RNA quimérico. Os autores sustentam que coronavírus invadem células humanas, interagindo com o genoma, provocando sintomas mais severos em pacientes com doenças subjacentes. Os dados ajudam a compreender por que pessoas com nível basal mais alto de retrotransposons, tais como pacientes com câncer e idosos, podem ter risco aumentado de infecção sintomática.
Até aqui, ficou claro que a incorporação do RNA do SARS-CoV-2 é um fenômeno recorrente, parte do processo patológico das infecções. A sequência da proteína S, o antígeno das injeções, está em contato direto com códons de iniciação e finalização, estando diretamente suscetível à incorporação por transcriptase reversa, uma vez que a proteína S dispara uma série de processos patológicos e respostas imunológicas e inflamatórias que ativam elementos transponíveis capazes de incorporar o RNA ao DNA. Logo, não é apenas possível, mas provável que isto ocorra com alguma frequência. Elementos transponíveis são largamente expressos nos tecidos humanos, sendo ainda mais ricos em células embrionárias primitivas. A expressão forçada de retrotransposons, além de danosa, pode ser herdada a longo prazo entre gerações. Eles encontraram que a injeção de Smallpox RNA suprarregulava a expressão de elementos transponíveis em embriões de ratos cuja propriedade era passada entre gerações ao se expressar em ilhotas de gerações de ratos adultos subsequentes. Desse modo, os autores demonstraram que a memorização epigenética da suprarregulação de retrotransposons é herdável entre gerações. E considerando a alta concentração de nanopartículas de lipídios carreando o mRNA das injeções aos ovários, é especialmente preocupante a hipótese de indução de aumento da suscetibilidade das gerações ao câncer. Outra hipótese preocupante é que o esperma é rico em elementos genéticos transponíveis capazes de transcrever RNA exógeno das agulhadas em DNA complementar transferidos ao embrião em fertilização. O bebê pode nascer incapaz de montar defesas porque seu organismo reconhecerá a proteína do coronavírus como sendo dele. Na próxima sessão, abordaremos parte das implicações relacionadas à indução de doenças neurológicas. É fato categórico que, na sequência do material genético das vacinas de mRNA, todas as uridinas foram substituídas por metilpseudouridinas, cuja presença é geralmente residual em moléculas de RNA mensageiro. A pseudouridilação resulta num doador de hidrogênio adicional que enrijece a espinha dorsal do RNA trancado no anel de açúcar por uma ligação de hidrogênio mediada pela água, ao conferir aumento da capacidade de empilhamento e estabilidade ao mRNA. Também é bem estabelecido que a incorporação de pseudouridina em mRNA aumenta a capacidade de tradução da síntese proteica. Os autores também demonstraram que o mRNA modificado com pseudouridina torna a molécula não imunogênica, ao contrário do mRNA não adulterado, que provoca resposta imune ao aumentar significativamente os níveis de interferon e fator de necrose tumoral. Uma carta à Science estressou o risco do uso de água pesada em DNA estável e modelos de RNA quimicamente modificado para terapias geneticamente entregues, baseado nos achados de um artigo muito recente onde cientistas provaram que uma das 14 polimerases humanas, chamada polimerase θ, é tão eficiente quanto a transcriptase reversa do HIV em converter sequências de mRNA ou fragmentos em DNA. Esta reação ocorrerá especialmente se mRNA estabilizado com água pesada estiver disponível. Água pesada é uma forma da água contendo deutério, isótopos de hidrogênio com um núcleo contendo um próton e um nêutron, o qual dobra a massa do núcleo do hidrogênio comum. O uso de água pesada termoestabiliza vacinas de DNA modificado em nanopartículas de lipídio, as quais entregam mRNA para as células. 2 prótons de hidrogênio são transferidos durante o estado de transição da reação catalisada pela polimerase θ, com uma mudança de alça no subdomínio de Palma, sugerindo uma interação 2-hidroxilribose específica com grupos carbonil de domínio da cadeia principal, mediados a maioria provavelmente pela molécula da água.
DNA estável quimicamente modificado e modelos de mRNA para terapias geneticamente entregues feito com água pesada disparam mudanças conformacionais no subdomínio de palma da polimerase θ, função e locais catalíticos, através da qual a água promíscua da polimerase θ e a dependência de próton podem afetar adversamente a incidência de câncer e as consequências. Um artigo recentemente reportou o papel primordial de uma mudança na flexibilidade dinâmica de água estruturada na transformação entre um fenótipo normal e cancerígeno de células humanas com aneuploidia. Com um aumento em tamanho do DNA, conforme deutério é 2 vezes o tamanho do hidrogênio, a célula produz cromossomos adicionais para embrulhá-los como um todo ordenadamente, induzindo aneuploidia ou câncer. É inquietante que injeções de mRNA usem pseudouridina em lugar de uridina em toda a sua sequência, o que deve aumentar a afinidade de ligação de configurações tóxicas de proteínas do prion, tais como TDP43 e FUS, a sequências de RNA e DNA. Em janeiro de 2021, Dr. Claassen publicou um artigo de pesquisa na Microbiology and Infectious Diseases, indicando alto risco de doenças degenerativas causadas por prions induzidos pelas vacinas de mRNA, que podem ser mais perigosas do que o próprio vírus. O autor encontrou que sequências da vacina Pfizer têm alta afinidade de ligação com proteínas de ligação TDP43 e FUS, podendo ativar suas conformações patológicas no citoplasma. Em particular, 16 repetições PCG-PCG ricas em sequências PCG adicionais, mais 2 GG-PCA e sequências G quádruplas foram encontradas. Tais sequências podem ativar mecanismos de proteínas de ligação ao RNA e ao DNA, tais como TDP43 e FUS, ao induzir doenças de prion. Prion, partículas infecciosas proteináceas, é um agente infeccioso composto por proteínas mutantes aberrantes devido à capacidade inata de converterem suas estruturas ao se tornar patogênicos, sendo agentes causadores de doenças crônicas e degenerativas do sistema nervoso central, tais como mal de Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica, uma vez que regula a união de reparo não homóloga nos reparos de DNA de fita dupla neuronais. A adesão da proteína spike codificada pela vacina à enzima ACE2 da membrana de nossas células libera íons de zinco, cujo aumento de concentração intracelular tem potencial de induzir a TDP43 a assumir a conformação prion patológica, resultando na formação de agregados tipo amiloide. E você deve estar ciente que nanopartículas de lipídio que carregam o mRNA, princípio ativo das injeções, cruzam a barreira hematoencefálica por transporte à polipoproteína E, podendo causar consideráveis danos neurológicos com o tempo. TDP43 também regula a emenda do gene regulador de condutância transmembrana, cuja desregulação é responsável por induzir fibrose cística, uma doença genética que afeta em sua maioria os pulmões, mas que também pode se expressar no pâncreas, fígado, rins, intestino, pele, seios da face e órgãos reprodutivos. Claassen comenta sobre 2 décadas de preocupação da comunidade científica sobre a possibilidade que mecanismos indutores de prions pudessem ser usados como arma biológica. O fato é que pesquisas sobre temas são fundadas por organizações privadas, incluindo a Fundação Gates e a Fundação Ellison Medical, sem supervisão nacional ou internacional. Recentemente, em relatório à Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde do Reino Unido, a diretora do Conselho de Medicina Baseado em Evidências declara as injeções inseguras para uso em humanos com base na extensa lista de reações adversas reportadas no Reino Unido, incluindo até 26 de maio de 2021, 1.253 mortes e 888.196 reações adversas em 256
6.224 indivíduos. No que tange ao tema deste capítulo, ela aborda preocupações urgentes quanto à genotoxicidade, reportando 33 casos de transtorno de dor extrema paroxística entre as bases de dados oficiais de informe de reações adversas do Reino Unido, da VigiaAccess.org da OMS e da Agência Europeia de Medicamentos. A rara doença é uma neuropatia periférica expressa por vermelhidão e aquecimento da pele e dores severas em vários pontos do corpo causados por mutações no gene SCN9A. Outra feição perturbadora quanto aos riscos ao nosso genoma é o curto tempo de manufatura do processo de fabricação em massa das injeções de mRNA, deixando contaminantes potencialmente carcinogênicos. Em testemunho expert ao Comitê de Inquérito Extraparlamentar Alemão sobre Corona, doutora Vanessa Schmidt-Krieger, bióloga celular, pesquisadora do Max Delbruck Center for Molecular Medicine, com mais de 20 anos de experiência em medicina molecular, relata que seria necessário ao menos 1 ano só para a obtenção de lotes da vacina altamente purificada, mas a velocidade com que estão sendo produzidas traz a mercado um produto de baixa qualidade com aproximadamente metade do RNA inviável e contaminado por DNA linearizado, modelo a partir do qual é transcrito o mRNA e que devia ser totalmente digerido por DNases, conforme o protocolo de purificação do produto final. DNA linearizado é potencialmente cancerígeno devido à alta suscetibilidade de integração ao DNA humano. O teor dessas informações você encontra no link de vídeo deixado na descrição postado nesse mesmo canal, bem como no link da transcrição completa da reunião do comitê, incluindo outras partes do vídeo, compreendendo as demais calamidades da denúncia, abordando sobre a toxicidade das nanopartículas de lipídio e múltiplos riscos à saúde que eu resumi num terceiro link. Na continuação desse capítulo, o mistério de 2 bilhões de dólares da Moderna. Nesse capítulo, foi descrito um mecanismo comum de retrotranscrição que torna a incorporação do RNA aos cromossomos um processo realístico na presença da toxina Spike. Também foi descrito outro mecanismo de transcriptase reversa através da polimerase θ, que, na presença da água adulterada, corre-se o risco de induzir os cromossomos a aneuploidias. A pseudouridilação do RNA ainda promove arranjos capazes de induzir partículas infecciosas proteináceas na promoção de doenças degenerativas. Também vimos que a negligência quanto ao DNA linearizado, molde da produção do RNA mensageiro, é outra fonte potencialmente carcinogênica e que nanopartículas de lipídio são genotóxicas. Esse é um primeiro pacote de riscos calculados ao genoma humano. Que processos patológicos são desencadeados pela proteína Spike? Quais as consequências de uma possível integração do código genético da toxina Spike? Imantação teria o potencial de amplificar a aderência do processo de retrotranscrição? Qual a trama por trás da experimentação não consentida dessas nanotecnologias? Essas e outras questões serão deduzidas a partir dos próximos episódios.